Mas vai pro inferno, Carboneiro. Chegou, reforço que eu disse pra vocês no domingo que chegaria. O camisa 9 da seleção paraguaia. O Inter tem grandes chances de sofrer um transfer ban. O Racing tá na FIFA cobrando o Inter da dívida pela contratação de Carboneiro. Já tá confirmado o Nicolas Eliasso e já tá confirmado o Sony Sanabria. Mas se eu for olhar o número de gols que ele tem na carreira, é um pouco assustador. Estamos falando de 10 anos de carreira com menos de 100 gols. Tá, tem centroavante, então por que o Alejandro não joga? Porque o Alejandro tá muito mal. Ah, e o Sanabria é muito bom. Não, mas o Sanabria vem com o status titular absoluto. Tudo bem, o status é uma coisa, outra coisa é que ele vai render. E outra, quem deu o status pra ele foi um lunático parecido com o Tio. O Arce ainda pode vir? Gente, olha, 99% que não. Nós chegamos ao momento que a dupla Grenal paga R$1 milhão para um jogador que foi rebaixado com a Cremonese. A contratação de Antônio Sanabria está dando o que falar, porque no momento em que o Inter precisa de uma solução para sair da má fase, contratam Sanabria, que em 25 jogos pelo Cremonese na Série A só fez 1 gol. Me diz aí nos comentários o que você acha dessa escolha. Será que ele vai fazer a diferença no time? O centroavante paraguaio que chegou, Sanabria, é suficiente? Um centroavante que tem um lado positivo, passou bastante tempo na Europa. E ninguém passa bastante tempo na Europa se não tem um desempenho razoável, né? A Europa expurga para os seus países jogadores que não rendem. Muito tempo na Itália, passou por vários clubes, muitos clubes importantes também, como a Roma. É um jogador que merece respeito pelo currículo. Mas se eu for olhar o número de gols que ele tem na carreira, é um pouco assustador. Nós estamos falando de 10 anos de carreira com menos de 100 gols. Estamos falando de um jogador que fez pouquíssimos gols nas 2 últimas temporadas. Esse jogador era um plano B? Esse jogador acabou se tornando um plano A? Esse jogador é apenas um dos centroavantes que o Inter vai contratar? Vem o Alex Arce, que ontem caiu da Libertadores da América? Bom, se tivesse a possibilidade, imagino que dirigentes do Inter já deveriam estar na Argentina e não estão. Estão negociando pelo WhatsApp, o Inter deveria contratar mais um centroavante. O centroavante que chegou é um grande ponto de interrogação. O Alex Arce não é o grande artigo, mas é um jogador que está fazendo muitos gols. Isso também deveria ser respeitado. Eu não sei se o Inter resolve o problema com o Sanabria. E nós temos um puta problema para resolver. A gente não faz gol, não coloca a bola para dentro e o nosso único centroavante é um inqualificável Alejandro. O Racing tá na FIFA cobrando o Inter da dívida pela contratação de Carboneiro. O Inter tem grandes chances de sofrer um transfer ban ainda nesta semana, gurizada. Então o Inter tá tentando anunciar, fechar essa contratação do Sanabria o mais rápido possível. Falando em contratação, Alex Arce, 99% de chance de não vir pro Inter. 99% de descartado. Pois o Inter não tem dinheiro e o Rivadavia tá na Libertadores. Tem daqui a pouquinho o jogo do Rivadavia com o Fluminense, mas o principal impeditivo é o dinheiro. O Inter não tem o dinheiro para trazer o Alex Arce, senão já tinha trazido. E o jogador também deve receber uma proposta do Vasco da Gama nos próximos dias, então fica muito difícil de Alex Arce vir, por isso também que o Inter tá lá trazendo o Tony Sanabria. O Inter ele tinha o plano A, que era o Alex Arce. Mas é algo muito difícil, porque o Rivadavia quer dinheiro à vista. O Inter não tem dinheiro neste momento para oferecer, pelo menos não o que o Rivadavia pede, pelo menos $1,5 milhão. Dessa forma, o Sanabria conseguiu se desvencilhar do Cremonese, conseguiu uma rescisão contratual e agora chega livre no mercado. No aspecto de folha salarial, pelo menos o que me passam, e até faz sentido dentro da análise dos jogadores, o Inter tem uma das menores folhas do futebol brasileiro nesse momento. É algo na casa, um pouco mais de 10 milhões de reais por mês, considerando as saídas de Borré, Sim. Tabata, algo que na casa dos 12 milhões. Não, é na casa dos 12. Tá brincando, 10 milhões de reais no time do Internacional com quase 30 jogadores? Não, é que não tem nem 25. Tu tá brincando com a audiência, né? Quando o Borré e o Tabata estavam aqui, era algo na casa de 13 milhões e meio. Então o Internacional na questão de... o Tabata fazia uma diferença. Não, mas o Tabata ganhava bem. O Tabata veio para ser titular. Só o Maripan e o Sanabria vão ganhar 2, estão ganhando 2 milhões. E a folha do Inter é 10, essa conta não bate, não. O Sanabria eu não coloquei ainda. O Borré e o Tabata juntos davam algo na casa de 2,5 milhões. Saíram. E aí o que era 13,5 milhões agora diminui algo um pouco superior a 10 milhões. De qualquer forma, o Internacional precisava de uma contratação a custo zero.
para conseguir investir nessa questão de salário, luvas, que é algo que tu consegue diluir ao longo do tempo. Dessa forma, ele rescinde seu contrato com a Cremonese e chega no futebol brasileiro de forma gratuita, em definitiva, até 2029. Esse é o contexto. Mas o Internacional coloca que dentro dos vencimentos que tem mensais de direito de imagem, folha salarial e todas as outras questões burocráticas, isso permite um investimento como esse, e não do Alex Sarce. Se o Inter coloca que a folha é 10 milhões, o Inter tá mentindo pro torcedor, né? Porque não tem como. O Alan Patrick ganha perto de 1 milhão, o Maripan veio pra ganhar 1 milhão, o Sanabria agora 1 milhão. Os outros 7 milhões são distribuídos como? Não, tá mentindo pro torcedor. O Vijagra, por exemplo, que é titular, não ganha 200 mil. E a última informação para fechar é uma coisa muito inusitada, só acontece no Inter. O Cleiton Sampaio, o zagueiro que está treinando em separado, não vai ser utilizado por Paulo Pesolano, recebeu 2 propostas de empréstimo do Sport e do Ceará para jogar a Série B. E acredite se quiser, ele não quis ir. Ele quer ficar no Inter, mesmo que esteja treinando em separado, ganha na casa de 200 mil mensais, ele não quis ir, gurizada. Essa é mais uma das contratações tenebrosas, desastrosas da gestão Alessandro Barcelos. Como é que o Vijagra que tá dando resposta ganha 200 mil e o Sanabria, que foi rebaixado no futebol italiano, vem ganhar 1 milhão? Tá errado essa conta. O Inter teme um transfer ban na próxima semana, por conta da dívida com o Racing pelo Carboneiro. Então o Inter precisava fechar uma contratação rápida, imediata, para não ter um cenário de chegar no fim da janela sem um camisa 9. Então chega o cara de graça, a questão salarial tem um facilitador maior para conseguir o valor, porque, vamos lá, o Inter até tem o dinheiro para apresentar pro Rivadavia, mas daí vai atrasar salários depois. E a prioridade é não atrasar salários. Então dessa forma, dentro do cenário, acaba sendo razoável. Eu entendo que um cara pode chegar assim no futebol brasileiro e corresponder tecnicamente. O Maripan não jogava na Itália, chegou no futebol brasileiro, rendeu. Quem disse que o Sanabria não pode? Eu acho que o Sanabria tem qualidades e pode se recuperar um bom aqui. exemplo, né? Por que eles não utilizam o exemplo do Alan Rodrigues, o exemplo do Alejandro? Se utiliza sempre os jogadores que não deram certo. E vamos com calma com o Maripan, né? O Maripan em 2 jogos ele foi mal. Quando o mercado jogou do lado dele, ele minimamente se organizou. Vamos com calma. O Maripan tem 5, 6 jogos e o Inter não tem sequer 1 ou 2 vitórias com o Maripan jogando, né? Agora, mal, não dá pra defender um jogador que é rebaixado no campeonato italiano. E o futebol italiano não tá em alta, né? Faz quanto tempo que a Itália, inclusive, não vai nem pra Copa? Tu imagina se o Inter contratasse um jogador do Sport, que foi rebaixado ano passado para a Série B. Qual seria o discurso dos dirigentes, do torcedor? Mas é da Itália, vem aqui para lá, ganha 1 milhão aqui, e se não fizer gol tá tudo certo, porque não vai ser cobrado. Tá errado, a gente tem que bater em cima disso que tá errado. Tem que chegar um diretor e parar de gastar. O Bruno colocou o exemplo do Pelaipe, mas em janeiro o Pelaipe também estava junto com essa diretoria que gastou 100 milhões de reais. Então não dá muito para passar pano em cima do Pelaipe, e tem uma coisa que a gente perdeu do que o Mal falou, e Leonardo Mal diz o seguinte, que o Inter teme um transfer ban na próxima semana, por isso correu para contratar quem conseguia, que era o Sanabria. Não, eu prefiro o Internacional ficar sem contratar do que contratar mal. Perfeito. Mas me diz aí o que você acha. Será que foi uma boa escolha do Inter ou foi algo desesperado? Comenta aí. Não se esqueça de deixar um gostei e se inscrever no canal. Muito obrigado por assistir e até mais.